são as normas regulamentadoras. A Lei Trabalhista 6.514, de 22/12 de 1977, junto com a Portaria 3.214 de 1978, aprovaram e colocaram em vigor todas as 28 NRs criadas na época. E atualmente nós temos 37 NRs, sendo a última criada em 2018, que trata da saúde e segurança em plataformas de petróleo. E agora aqui, o que para muitos pode ser uma curiosidade. Você sabia que as NRs elas podem ser divididas em 3 grupos? As NRs gerais, as específicas e as setoriais. Vamos conhecer um pouco melhor como é que é feita essa divisão. As NBRs gerais, por exemplo, como a NR1, elas são normas que estabelecem alguns critérios de saúde e segurança para todas as atividades, independente de qual seja o segmento ou atuação profissional. Assim como vimos que a NR1 ela trata das disposições gerais, procedimentos, termos utilizados, condutas aplicáveis a diversas NRs, as NRs nesse grupo agem da mesma forma, como por exemplo a NR5, que é a NR da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA é um grupo de profissionais de uma empresa onde parte deles são eleitos pelos próprios trabalhadores e outra parte é indicada pela empresa. E esse grupo tem a função de criar e colocar em prática alguns procedimentos de segurança que zelam pela saúde e a segurança do trabalhador no ambiente de trabalho. E agora as NRs específicas. E aqui nesse grupo nós podemos ver alguns exemplos que já foram citados, como por exemplo a NR10, a NR33 sobre trabalho em espaço confinado, a NR35 que é trabalho em altura. Elas são NRs específicas para treinamento sobre essas condições. Em altura, não importa se é feita por um pedreiro, por um caldeireiro, soldador, por um mecânico, um eletricista. A NR33, que da mesma forma não discrimina o profissional e sim o ambiente onde esse profissional vai exercer a sua atividade, e assim como a NR10, aonde discrimina especificamente trabalhos destinados a atividades com eletricidade ou em suas proximidades. Não significa que vai ser um eletricista que vai executar a atividade. Pode ser, por exemplo, um pedreiro que vai trabalhar em um local próximo a uma linha viva, por exemplo. Linha viva é uma linha exposta, com partes energizadas expostas, seja um condutor ou um barramento. Esse tipo de atividade exercida por um pedreiro, que poderia ser por um mecânico, por um marceneiro, exige que o profissional tenha o treinamento de NR10. E aí temos também as NRs setoriais. As NRs setoriais contemplam determinados segmentos de atividades, como por exemplo a nossa caçula, a NR37, ela estabelece critérios de saúde e segurança para treinamentos somente em plataforma. Ou por exemplo a NR22, que estabelece os critérios de saúde e segurança para trabalhadores no setor da mineração. E é por isso que é chamado de grupo setorial. E agora um resumo geral do que as NRs tratam. Elas trazem regras de segurança em ambiente de trabalho e de medicina ocupacional. Ou seja, elas estabelecem regras para segurança e saúde em ambiente de trabalho. Nada impede da gente assimilar para nós, para nossa vida pessoal também, essas atitudes, conceitos e condutas prevencionistas. Mas em suma, elas são direcionadas ao ambiente de trabalho e não ao residencial. Quem as gerenciam? Elas são geridas pelo governo federal. Elas foram criadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje é secretaria, que vai voltar a ser ministério, e o Ministério do Trabalho e Emprego é um órgão do governo federal. Então elas são geridas pelo governo federal. E quem as escreveu? Elas foram escritas pela comissão tripartite. Por que tripartite? Essa comissão está dividida entre 3 grupos.
pelos representantes de empregados, pelos empregadores e pelo próprio governo federal. Esses três grupos formam essa comissão, porque eles são os elementos mais afetados e interessados nas diretrizes que estabelecem cada norma. E qual que é a obrigatoriedade? Elas são obrigatórias por terem peso de lei. Elas foram criadas através de uma lei e uma portaria e dá a elas a autoridade, a força de lei. Então, se você ou a empresa que você trabalha estiver descumprindo algum requisito dessas normas, você está infringindo a lei e pode ser autuado de acordo com a gravidade da situação.